Já aconteceu de você se sentir esgotado emocionalmente, como se tudo ao redor estivesse sugando sua energia? Aquela sensação de estar num redemoinho que não para, com problemas, pressões e dúvidas te puxando para baixo. A vida é cheia de altos e baixos, mas o jeito como a gente lida com isso faz toda a diferença. E olha, ser emocionalmente forte não é sobre bancar o durão ou nunca chorar. É sobre saber se manter de pé, mesmo quando tudo balança. E hoje a gente vai caminhar junto por 10 hábitos simples, que fortalecem sua mente e suas emoções, baseados numa filosofia que atravessou os séculos, o estoicismo. Antes de continuar, quero destacar a irmã estoica Kátia Fernandes, que faz parte da nossa comunidade e está sempre comentando nos nossos vídeos. Um grande abraço, Kátia Fernandes. Seguimos juntos nessa jornada. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. O primeiro hábito é quase um superpoder. Comece o dia identificando o que está sob o seu controle. Parece simples, mas a maioria das pessoas acorda já preocupada com 1000 coisas que nem pode mudar. O tempo, a opinião dos outros, aquele trânsito maluco. Mas espera aí, será que não é mais inteligente focar só no que depende de você? Os estoicos chamavam isso de círculo interno e externo. Dentro do seu círculo, suas escolhas, suas reações, seu esforço. Fora dele, tudo o que escapa das suas mãos. Quando você faz essa separação logo cedo, é como se colocasse a armadura antes de sair de casa. E olha que interessante, se você vai ter um dia cheio com reuniões chatas ou decisões difíceis, em vez de ficar remoendo o que os outros vão pensar, foca no seu preparo, na sua atitude, no seu jeito de reagir. Se pintar um problema, lembra que você pode escolher se vai surtar ou respirar fundo e procurar a melhor saída. Essa consciência dá uma sensação de poder absurdo. Parece que o mundo fica menos pesado quando você para de tentar controlar o incontrolável. Tem uma frase que encaixa como uma luva. Não é o que acontece com você que importa, mas como você reage a isso. Já ouviu? É de Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, e ele sabia o que estava dizendo. Quando você se treina a só gastar energia com o que realmente pode mudar, sobra disposição para enfrentar a vida de um jeito mais leve, firme e até mais feliz. Com o tempo, isso vira um hábito. Você acorda, respira e pensa, o que está na minha mão hoje? E pronto, começa o dia com o pé direito. Esse foco muda tudo. É como tirar o lixo emocional da mente logo de manhã. Quando você se concentra nas suas escolhas e não nos caprichos do mundo, começa a notar uma clareza diferente. Sua energia rende mais, você se sente mais calmo e até os problemas parecem menores. O mundo continua sendo o mesmo, mas o jeito como você caminha por ele vira outro. E isso, meu irmão estoico, é força emocional na prática. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já respondeu no impulso e se arrependeu logo depois? Uma mensagem atravessada, uma palavra que escapou na hora da raiva, um grito que não precisava ter sido dado. Todo mundo já passou por isso. Mas existe um hábito poderoso para evitar essas armadilhas emocionais. Pratique a pausa interna. É isso mesmo. Um respiro antes de reagir. Parece pouco, mas é mágico. Quando você cria esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta, ganha o tempo necessário para escolher uma reação melhor. Não é sobre sufocar sentimentos ou fingir que não se importa. É sobre dar um freio no automático. Sabe aquela vontade de responder no grito? Pausa. Inspira. Conta até 5 se for preciso. Sai de cena se der. A ideia é simples. Reconhecer a emoção, mas não deixar que ela te comande. Você não é marionete do que sente. Você é o diretor do seu filme. E quanto mais você treina essa pausa, mais você descobre que pode manter a calma até quando tudo explode ao redor. Os estoicos eram mestres nisso. Epicteto dizia que não é o que acontece que importa, mas como você escolhe reagir. Se alguém te provoca, você pode devolver na mesma moeda, ou pode olhar e pensar, essa não é a briga que eu quero comprar.
Parece bobo, mas essa consciência muda destinos. Uma pausa pode evitar um conflito, uma demissão, um rompimento. É como se fosse um escudo invisível que te protege dos seus próprios impulsos. Imagina uma situação no trabalho. Alguém te desrespeita na frente de todo mundo. A vontade é devolver ali, na hora. Mas se você respira e espera, talvez perceba que reagir com calma é muito mais poderoso. Você passa segurança, mostra autocontrole e ainda mantém a cabeça erguida. Não é fraqueza, é domínio de si. A verdadeira força não grita, ela respira, escolhe e segue em frente. Esse hábito é como afiar uma espada. Quanto mais você pratica, mais forte e preciso fica. No começo é difícil, claro, mas com o tempo vira parte de você. Aquela sensação de me segurei passa a ser motivo de orgulho. Você se olha no espelho e diz, eu tô no controle. E isso fortalece sua mente de um jeito que poucas coisas conseguem. O impulso dá lugar à sabedoria. O calor do momento se transforma em clareza. E olha só, isso serve até para as pequenas coisas. Uma fechada no trânsito, uma crítica injusta, um atraso que bagunça seu dia. Em vez de explodir, você escolhe respirar. Isso não significa engolir tudo ou ser passivo. Significa ser inteligente emocionalmente. Significa ser estoico de verdade, porque, no fim das contas, quem domina a si mesmo, domina o mundo. Vamos falar de algo que parece simples, mas que exige uma coragem enorme. Ser honesto. Consigo mesmo. Não estou falando daquela honestidade básica, tipo não mentir para os outros. Estou falando de olhar no espelho e encarar quem você realmente é, com tudo que tem de bom. E de difícil também. Aceitar que você erra, que sente medo, que às vezes falha, mas que está disposto a crescer. Isso é um ato de bravura. E é também um passo gigante para desenvolver força emocional de verdade. A verdade é que a maioria das pessoas foge de si mesma. Esconde dores, finge que está tudo bem, usa máscaras para parecer forte. Mas a verdadeira força começa quando a gente para de fingir. Quando você admite para si mesmo que algo não está funcionando, que precisa mudar um hábito, que aquela relação está te fazendo mal. Nesse momento você para de fugir e começa a se libertar. E os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia para si mesmo todos os dias, questionando suas atitudes e buscando clareza. Ser honesto com você não significa se julgar com dureza, mas sim se observar com respeito. É tipo conversar com seu eu mais profundo. Será que estou me sabotando aqui? Será que estou me vitimizando? O que eu estou evitando encarar? Essas perguntas, por mais desconfortáveis que sejam, são como lanternas que iluminam a escuridão interna. Você começa a enxergar padrões, a perceber repetições, a entender suas emoções com mais nitidez. E quando você faz isso com frequência, percebe uma coisa poderosa. Você não precisa ser perfeito para ser forte. Aceitar seus erros é uma forma de se respeitar. É como varrer a casa por dentro. Pode levantar poeira no começo, mas depois o ar fica mais leve. Você não precisa mais carregar o peso de viver uma mentira. Você se liberta da necessidade de impressionar e começa a viver com mais autenticidade. E isso, meu amigo, é o que mais aproxima a gente da paz de espírito. Quer um exemplo? Sabe quando você insiste numa escolha que no fundo sabe que está errada, só para não ter que admitir que errou? Isso é uma prisão invisível. Agora, quando você diz, fiz o melhor que pude, mas não era o caminho certo. Agora vou mudar. Aí sim você cresce. Você se fortalece. Porque ser honesto consigo mesmo é como tirar uma venda dos olhos. Você passa a enxergar melhor não só a si mesmo, mas o mundo ao seu redor. Essa prática diária de autoobservação aproxima você do verdadeiro estoicismo, aquele que não vive de pose, mas de consciência. Quando você se entende, se perdoa e se compromete com a sua evolução, você se torna emocionalmente inabalável. Não porque não sente dor, mas porque aprendeu a lidar com ela de frente, com coragem e dignidade. Agora imagina o seguinte: você chega no fim do dia, deita na cama, mas sua cabeça está a mil.
Pensamentos, dúvidas, arrependimentos, pequenas vitórias, tudo misturado. Em vez de deixar isso virar um turbilhão, que tal transformar esse momento num espelho? O quarto hábito poderoso para fortalecer suas emoções é refletir sobre o seu dia, como se você carregasse um espelhinho interno que te ajuda a enxergar melhor suas atitudes. É parar por uns minutos e pensar: onde eu acertei? Onde eu posso melhorar? Como eu reagi às situações que enfrentei? Esse tipo de reflexão é ouro puro, não para ficar se culpando, mas para aprender. Os estoicos faziam isso todo dia. Marco Aurélio escrevia em seu diário sobre as coisas que viveu e sentiu. Era o jeito dele se manter firme, mesmo nos dias mais caóticos. E acredite, quando você cria esse hábito, começa a perceber padrões, coisas que te irritam com frequência, atitudes que se repetem, vitórias que antes passavam despercebidas. É como se você ligasse a luz dentro de si. Pensa num dia em que você se estressou no trabalho. Em vez de só dormir bravo, você para e pensa: o que me irritou tanto assim? Eu reagi com calma ou deixei o sangue ferver? Dá para fazer diferente amanhã? Essas perguntas, mesmo simples, funcionam como um mapa. Te mostram onde pisar e onde não pisar mais. Você deixa de ser refém das emoções e vira o capitão do seu barco. E tem mais. Refletir também te ajuda a valorizar as pequenas vitórias. Aquele momento em que você teve paciência, aquele elogio que recebeu, aquele problema que resolveu. Às vezes a gente passa batido por essas coisas, mas quando para pensar, sente orgulho. E isso alimenta sua força emocional. Te mostra que, mesmo com erros e tropeços, você está caminhando na direção certa. Esse ritual de reflexão não precisa ser longo nem complicado. 5 minutinhos antes de dormir já bastam. Você pode escrever num caderno, pensar em silêncio ou até conversar consigo mesmo em voz baixa. O importante é criar esse espaço de clareza. É como se você limpasse a lente da alma antes de dormir. E no dia seguinte, acorda mais consciente, mais firme, mais preparado. E sabe o que mais? Essa prática te aproxima da sabedoria estoica, porque o estoicismo não é sobre bancar o durão, é sobre estar consciente de si, dos próprios limites e possibilidades. Quando você se conhece, você erra menos, e quando erra, aprende mais rápido. É assim que se constrói a verdadeira força emocional, com reflexão, intenção e coragem de evoluir. Agora me diz, quantas vezes no meio do dia você para agradecer por algo simples? Um sorriso sincero, um café quentinho, uma boa conversa. A gente se acostuma tanto com as coisas boas que esquece de enxergar o valor delas. Por isso, o quinto hábito para construir uma mente forte é praticar a gratidão todos os dias. E não precisa ser nada grandioso, não. A graça está nas coisas pequenas, nos detalhes. É como se a gratidão fosse uma lente mágica que muda tudo o que você vê. O estoicismo bate muito nessa tecla. Sêneca, por exemplo, dizia que um bom caráter é construído dia após dia, e a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Quando a gente agradece, o foco muda. Em vez de olhar só para o que está faltando, a gente passa a ver o que já tem, e isso não só acalma a mente, como fortalece o coração. A gratidão nos lembra que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, ainda existem motivos para sorrir. Quer um exemplo prático? Acordou com sono, atrasado, meio irritado, mas aí você para, respira fundo e pensa: pelo menos tenho mais um dia para tentar de novo. Tenho um teto, uma cama, pessoas que me apoiam. Isso não apaga os problemas, mas muda o clima por dentro. É como acender uma luz num quarto escuro. A escuridão ainda existe, mas agora você enxerga onde pisa. Gratidão é isso, clareza emocional. E tem mais. Quanto mais você pratica, mais fácil fica de encontrar motivos para agradecer, mesmo nos dias difíceis. A mente vai se reeducando, criando atalhos positivos. Aquela pessoa que vivia reclamando começa a ver soluções. Aquela rotina sem graça passa a ter momentos especiais. É quase como trocar os óculos da alma por um modelo com mais nitidez e cor. A vida não muda completamente, mas seu jeito de vivê-la, sim. A gratidão também fortalece os laços com os outros. Quando você agradece a alguém,
seja com palavras ou atitudes, você cria conexões mais humanas, mais profundas. As pessoas percebem quando a gratidão é verdadeira, e isso gera confiança, respeito, parceria. É como regar uma planta invisível chamada relação. E quanto mais você rega, mais frutos colhe. Um simples obrigado pode curar mágoas, abrir portas e transformar o dia de alguém. Então, começa amanhã mesmo. Escreve ou pensa em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser o cheiro do café, o abraço de um filho ou até o silêncio da manhã. Faça disso um hábito e observe como sua força emocional cresce em silêncio de forma sólida. O estoicismo nos ensina que, quando a mente aprende a agradecer, ela também aprende a resistir. Porque quem enxerga valor no que tem, se torna mais forte diante do que falta. Chegou a hora de encarar um hábito que assusta muita gente, o ato de deixar ir. A verdade é que a gente passa boa parte da vida tentando segurar o que já devia ter soltado faz tempo. Uma relação que não faz mais sentido, um erro do passado, uma expectativa frustrada. E quanto mais a gente segura, mais pesado tudo fica. Por isso, o 6º hábito para fortalecer sua mente é aprender a arte de deixar ir. Não como quem desiste, mas como quem entende que a vida não para e que o fluxo natural das coisas envolve perdas também. Os estoicos eram bem diretos sobre isso. Marcos Aurelius escreveu: "A perda não é nada além de mudança, e a mudança é o prazer da natureza." Forte, né? Ele sabia que tudo muda, pessoas, situações, sentimentos, e resistir a isso é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa. Quando a gente aceita que tudo é transitório, começa a viver com mais leveza. A dor não some, mas a gente para de lutar contra o que já foi. Pensa num sonho que não se realizou, ou numa amizade que acabou do nada. Dá um aperto, claro, mas quando você solta, algo mágico acontece. Você cria espaço para o novo entrar, e isso vale para tudo. Quando você deixa ir a raiva, abre espaço para a paz. Quando solta a culpa, começa a se perdoar. Quando libera uma pessoa, se reencontra com você mesmo. Deixar ir é um tipo de liberdade que não tem preço. E olha só, deixar ir também significa soltar o apego pela aprovação dos outros. Quantas vezes a gente faz ou deixa de fazer algo só com medo de desapontar alguém? Isso vira uma prisão invisível, mas quando você entende que seu valor não depende da opinião alheia, algo dentro de você se firma. Você passa a viver com mais verdade, mais coragem. Não precisa provar nada para ninguém. Basta ser fiel a quem você é, no presente. Quer praticar isso? Começa identificando o que você tem tentado controlar à força. Uma situação, uma pessoa, uma lembrança. Agora respira fundo e se pergunta: isso ainda faz sentido para mim? Ou só está ocupando espaço? Se a resposta for que não te serve mais, solta, aos poucos. Com respeito, com compaixão. Não precisa ser de uma vez. Basta começar o movimento. E confia, ao deixar ir o que não te alimenta mais, você dá boas-vindas à paz que tanto procura. Essa entrega consciente é estoicismo na veia. Porque ser estoico não é endurecer o coração, é abrir a mente. É aceitar que há coisas que fogem do nosso controle. E tudo bem. O que importa é como você lida com isso por dentro. E acredite, quanto mais você solta o que te prende, mais forte e leve você se torna. Deixar ir não é perder, é se reencontrar. Agora me responde com sinceridade. Você sabe, de verdade, quais são suas prioridades? Porque olha, muita gente passa o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo coisa para os outros, correndo de um lado para o outro, e no fim do dia, sente aquele vazio estranho, como se não tivesse feito nada que realmente importasse. O 7º hábito para fortalecer suas emoções é justamente esse: definir o que realmente importa para você e agir com base nisso. Parece simples, mas muda tudo. Quando você tem clareza das suas prioridades, você deixa de ser puxado pelos ventos da pressa alheia. Você começa a dizer não sem culpa, a escolher com intenção, a proteger sua energia e, principalmente, a caminhar com um senso de propósito.
Marcos Aurelius dizia que devemos focar naquilo que está ao nosso alcance e que é realmente necessário. E, muitas vezes, isso significa cortar o excesso, silenciar o barulho e fazer o que realmente conta. Imagina o seguinte: você tem um sonho, mas vive dizendo que não tem tempo. Aí, quando vê, passou mais um mês resolvendo coisa dos outros, rolando feed sem fim, aceitando reuniões inúteis. E o que era importante para você ficou para depois. De novo. Quando você não define suas prioridades, acaba vivendo o plano de alguém. Mas quando você escolhe com clareza o que é essencial, tudo muda. O dia fica mais leve, a mente mais focada e o coração mais firme. Quer um exemplo prático? Em vez de começar o dia no automático, pegue um papel e escreva: o que eu não posso deixar de fazer hoje para me sentir em paz? Pode ser algo pequeno: cuidar da sua saúde, conversar com alguém importante, avançar num projeto. O que importa é que esse gesto te alinhe com quem você quer ser. E quando você faz isso todos os dias, começa a construir uma vida mais coerente, com menos arrependimentos e mais orgulho. E não, isso não é egoísmo. Isso é maturidade emocional. Quando você cuida do que é importante para você, inclusive do seu tempo e da sua saúde mental, você tem mais força para ajudar os outros também. Vira aquela pessoa que transmite equilíbrio só de estar presente. Priorizar é como montar um quebra-cabeça. Cada peça precisa estar no seu lugar. Senão vira bagunça emocional. E ninguém aguenta viver num caos interno por muito tempo. A sabedoria estoica nos lembra que não podemos fazer tudo, e nem devemos. Mas podemos fazer o que importa, com presença e intenção. Quando você vive assim, começa a sentir mais paz e menos pressa, mais direção e menos confusão. E essa clareza, meu irmão estoico, é um tipo de força que ninguém te tira. Agora vamos falar de um hábito que parece difícil, mas que pode mudar completamente a forma como você vive e sente as coisas: praticar o desapego mental. No meio desse mundo barulhento, cheio de cobranças, notícias ruins e expectativas alheias, é fácil se perder. Tudo parece urgente, tudo grita, mas a verdadeira força emocional vem quando você aprende a estar presente sem se deixar arrastar por tudo ao redor. É como estar no olho do furacão, mas com a alma em silêncio. E não, desapegar mentalmente não é virar uma pedra fria ou deixar de se importar. Pelo contrário, é se importar com o que realmente vale a pena. É saber que nem toda crítica merece resposta, nem toda notícia ruim merece sua paz, nem todo comentário maldoso deve abalar seu valor. Epicteto falava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos deles. Ou seja, o que nos afeta não é o mundo lá fora, é o mundo aqui dentro. Já reparou como a gente gasta energia com coisas que não mudam nada? A opinião dos outros, o medo do que pode dar errado, a necessidade de controlar tudo. É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Mas quando você aprende a se afastar emocionalmente desses ruídos, é como se tirasse esse peso das costas. Você continua vivendo, sentindo, participando, mas sem ser engolido por tudo. Por exemplo, alguém te critica injustamente. Em vez de se consumir por dias, você respira e pensa: isso está sob meu controle? Se não tiver, solta. Se tiver, aprende e segue. Simples assim. Isso é maturidade emocional. É o que separa quem vive reagindo de quem vive escolhendo. O desapego mental é esse espaço entre o que acontece e o que você decide fazer com isso. E esse espaço, meu amigo, é onde mora sua força. Na prática, você pode exercitar isso todos os dias. Basta perguntar: essa situação merece minha paz? Ou isso me define ou só está passando? São perguntas simples, mas que funcionam como âncoras no meio da tempestade. Elas te ajudam a voltar para o presente, a lembrar que você tem o poder de não ser arrastado por tudo. É como assistir a um filme. Você pode se envolver com a história sem esquecer que está só assistindo. A diferença entre sofrer e aprender está nesse distanciamento consciente. Os estoicos nos ensinam a viver com os pés no chão e o coração leve. E praticar o desapego mental é exatamente isso: estar inteiro na vida, mas sem se perder nas emoções. É encontrar equilíbrio no meio do caos.
E quanto mais você treina esse hábito, mais percebe que o mundo continua barulhento, sim, mas que o seu silêncio interno é mais forte que qualquer grito externo. Vamos para um hábito simples, mas incrivelmente poderoso. Definir um propósito diário. Todo dia é uma nova chance, mas se a gente acorda no modo automático, sem intenção, parece que o tempo escorre pelas mãos. Você faz 1000 coisas, mas no fim do dia sente que não fez nada que realmente importasse. O 9º hábito para fortalecer sua mente é acordar e decidir qual é o seu porquê de hoje. É dar um sentido para o seu dia antes mesmo dele começar. Isso não tem a ver com encher sua agenda de tarefas, muito menos com cobranças sem fim. É sobre escolher um foco, uma direção. Pode ser algo pequeno, tipo, hoje vou ouvir mais e falar menos, ou hoje vou cuidar melhor do meu corpo. O importante é que essa intenção te conecte com seus valores. Marcos Aurelius fazia isso. Escrevia todos os dias lembrando a si mesmo do tipo de pessoa que queria ser. Isso guiava cada atitude, cada escolha. Quando você acorda e já sabe para onde vai, tudo muda. Você começa o dia com mais clareza, mais disposição e até mais paciência. As distrações diminuem, o foco aumenta. E o melhor, você termina o dia com aquela sensação boa de missão cumprida. Mesmo que nem tudo tenha saído como planejado, você sabe que viveu com propósito, e isso por si só já é uma vitória gigante. Quer praticar? Antes de sair da cama amanhã, pergunta para si mesmo: o que eu quero viver ou oferecer hoje? Pode ser algo prático ou emocional. Pode ser para você ou para os outros. O que importa é que tenha significado. Porque quando você vive com intenção, até as coisas mais simples ganham valor. Um café vira um momento de presença. Uma conversa vira uma troca real. Um problema vira oportunidade de mostrar quem você escolhe ser. E tem mais. Esse propósito diário não precisa ser o mesmo todos os dias. A vida muda, e você também. O que importa é que ele te faça sair do piloto automático, que ele te lembre de manhã que o dia não é só uma repetição de ontem, mas um espaço novo para ser preenchido com o que faz sentido. Isso te tira do modo sobrevivência e te coloca no modo criação. Você deixa de ser passageiro e vira o motorista da sua vida. O estoicismo sempre valorizou esse tipo de intenção. Viver com propósito é como andar com bússola em meio à neblina. Mesmo quando o caminho parece confuso, você sabe para onde está indo. E isso te dá confiança, direção e firmeza emocional. Porque quando você sabe o porquê de cada passo, até os tropeços fazem sentido. Chegamos ao ponto final da nossa jornada de hoje. E eu quero te convidar para uma última reflexão. A verdadeira força emocional não vem de evitar os problemas, mas de aprender a atravessá-los com coragem, presença e intenção. Esses 10 hábitos que a gente percorreu juntos não são mágica, são ferramentas. E como toda ferramenta, elas só funcionam se forem usadas. A boa notícia? Você pode começar agora. E o estoicismo vai caminhar com você em cada passo. A ideia não é se tornar perfeito, imune, frio ou distante. A proposta aqui é ser mais consciente, mais calmo, mais forte por dentro. É parar de reagir no impulso e começar a agir com clareza. É treinar a mente como quem afia uma espada. Dia após dia, cada hábito que você coloca em prática te aproxima da sua melhor versão. E com o tempo, você começa a notar que já não se abala tanto com o que te tirava do eixo antes. A mente se acalma, o coração se fortalece e o mundo continua. Mas você muda. A filosofia estoica, quando bem vivida, não te endurece. Ela te desperta. Te ensina que o controle real começa em você e que viver com intenção é o caminho mais direto para uma vida com sentido. E não precisa esperar pela segunda-feira, nem pelo próximo mês. A transformação acontece nas pequenas decisões diárias, na forma como você acorda, como se relaciona, como lida com a dor e também com a alegria. É ali no simples que a verdadeira força mora. Agora me conta, desses 10 hábitos, qual é o que mais chamou sua atenção? Qual deles você vai escolher praticar a partir de hoje? Pode ser o hábito da gratidão, da reflexão, do desapego.
ou da pausa interna. Não importa qual seja, o que importa é começar. Porque, como dizemos aqui no canal Estoicismo Racional, não espere por condições perfeitas. Comece onde está, com o que tem, e avance com determinação. E se cair, tudo bem. Levanta, recomeça. Porque é assim que a gente evolui, um passo por vez. Se você achou essa primeira parte interessante, espera só para ver o que vem agora. Vamos para a segunda parte do vídeo. A verdade é que todo mundo tem aquele cantinho da vida que gostaria de arrumar. Às vezes é um hábito que insiste em voltar, um sonho que ficou parado no tempo, ou até aquela vontade de se sentir mais firme diante das pancadas do dia a dia. Mas entre a correria, as mensagens que não param de chegar e a sensação de estar sempre correndo atrás do próprio rabo, a gente acaba esquecendo o que realmente importa. É como se a vida fosse um vendaval e a gente um barquinho tentando não virar. Mas e se eu te dissesse que o jeito de mudar tudo isso não está lá fora, mas dentro de você? Pois é. A filosofia estoica já ensinava isso há séculos. Não são os fatos que nos moldam, mas sim a forma como a gente reage a eles. Imagina por um segundo que, em vez de correr atrás de concertos externos, você olhasse para dentro com mais atenção. Em vez de tentar mudar o mundo, você se dedicasse a fortalecer quem você é por dentro. Parece simples, né? Mas é poderoso. O estoicismo mostra que cada obstáculo pode virar um degrau. Cada frustração pode se transformar em força e até o caos pode virar ordem, desde que você escolha olhar diferente. Não é papo de autoajuda, não. É prática, é vida real, é treino diário para transformar confusão em clareza. E é isso que a gente vai fazer juntos aqui. Pegar esses ensinamentos antigos e aplicar na bagunça moderna do nosso dia a dia. Não adianta só filosofar. O segredo é aplicar. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar estratégias estoicas, práticas para você reorganizar sua vida de dentro para fora. Cada passo que você der a partir de hoje vai ser mais consciente, mais firme, mais seu. E olha, não tem promessa de mágica não, viu? O que tem aqui é caminho de verdade, com tropeço, com aprendizado, com superação. Porque o estoicismo não te promete um mundo perfeito, mas te ensina a ser firme mesmo quando o mundo estiver desabando. E se você está nessa busca por mais propósito, mais equilíbrio e mais coragem, então esse vídeo foi feito sob medida para você. Segura firme, porque a gente vai mergulhar fundo nos princípios estoicos, e o impacto disso na sua vida pode ser muito maior do que você imagina. Não importa se você já leu Marco Aurélio ou se nunca ouviu falar de Epicteto, o que importa é que você está aqui agora buscando clareza, e isso já é o primeiro passo. Ao longo dessa jornada, você vai aprender a transformar cada pensamento em ação consciente, cada dificuldade em oportunidade de crescimento e cada erro em sabedoria. Mas para isso funcionar de verdade, eu só te peço uma coisa: escuta com o coração aberto e assiste até o fim. Porque só assim você vai entender o poder real dessas ideias. Antes de continuar, já vou te pedir um favor gratuito que faz toda a diferença. Se inscreve aqui no Estoicismo Racional, compartilha esse vídeo com quem também está nessa caminhada e deixa seu comentário lá no final dizendo o que mais mexeu com você. E por quê? Porque esse canal não é sobre mim, é sobre nós. É sobre criar uma comunidade que cresce junto, que troca ideia, que busca ser um pouco melhor a cada dia. E se você acha que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, não guarda para você. Dividir sabedoria é multiplicar força. E força é o que a gente mais vai precisar daqui para frente. Pronto para começar essa transformação de verdade? Então vamos lá. E o primeiro passo, como todo bom estoico sabia, é prestar atenção na própria mente. Isso mesmo, atenção plena. Mindfulness, se preferir o nome da moda. Mas aqui não é modinha, é raiz. O estoicismo sempre falou sobre isso, observar os próprios pensamentos como quem observa um rio passando, sem se afogar nele. Marco Aurélio falava disso nas meditações como quem conversa com a alma. A ideia é simples, mas profunda. Se você não entende o que pensa, como vai entender o que sente ou faz? Pois é,
A maioria de nós vive no automático, repetindo padrões que nem percebe. Quando a gente começa a observar de verdade o que passa dentro da nossa cabeça, é como acender a luz num quarto bagunçado. No começo assusta. A gente vê pensamentos que nem sabia que estavam ali, emoções que estavam só esperando uma brecha para se manifestar. Mas aí vem a parte boa. Quando a gente enxerga, a gente pode escolher. Pode decidir o que fica, o que vai, o que merece atenção e o que é só barulho. O estoico não foge do que sente. Ele encara de frente, mas sem se deixar arrastar. É como estar no meio de uma tempestade, mas com os 2 pés bem plantados no chão. O caos pode até gritar, mas dentro da gente tem um silêncio firme que não se quebra. Essa consciência que nasce da atenção plena é a chave para sair do modo reativo. Aquele modo onde tudo te afeta, onde qualquer palavra vira uma guerra, onde cada dificuldade parece uma muralha. Com atenção, a gente aprende a criar um espaço entre o que acontece e como a gente responde. E nesse espacinho, que parece pequeno, cabe um mundo inteiro. É ali que você escolhe gritar ou respirar, julgar ou compreender, reagir ou refletir. O estoico se move nesse intervalo. Ele não é feito de pedra, mas também não é levado pelo vento. Ele observa o que sente, entende, e só então decide como agir. E não pense que isso é coisa fácil ou que vem de um dia para o outro. É treino, é hábito, é uma escolha que você faz todo santo dia. Quando a raiva vier, você para e pergunta: por que isso me incomoda tanto? Quando a ansiedade apertar, você respira fundo e pensa: isso depende de mim ou não? E assim, devagarinho, você vai trocando o impulso pela intenção. Vai descobrindo que não precisa viver como um robô emocional, sempre reagindo. Pode ser diferente. Pode ser mais leve, mais consciente, mais seu. Pode ser mais estoico. Muita gente vive dizendo: eu sou assim mesmo, ou não consigo mudar. Mas o que o estoicismo mostra é que sim, você pode mudar. E mais, que você já está mudando o tempo todo, só que nem sempre no sentido certo. Cada repetição de pensamento, cada escolha, cada reação, tudo isso vai te moldando. E se você não se der conta, vai acabar virando alguém que nem reconhece mais. É por isso que Epicteto dizia que a gente precisa ser vigilante com a mente, como um guardião atento. Não para se criticar, mas para se conhecer. Porque só quem se conhece de verdade consegue mudar com propósito. E olha que interessante. A psicologia moderna concorda. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamar isso de destino. É quase uma versão atualizada do que os estoicos sempre pregaram. Ou seja, não adianta achar que está no controle se você nem sabe o que se passa dentro de você. O que você não enxerga, comanda. O que você ignora, decide por você. Por isso, a prática de escrever, refletir, observar os próprios pensamentos não é frescura, é ferramenta de transformação. É como usar a mente como um espelho. Você não penteia o cabelo sem olhar no espelho, certo? Então por que tentaria mudar a vida sem entender o que se passa na sua cabeça? O mais bonito disso tudo é que não importa onde você está agora. Não importa se seus hábitos estão todos bagunçados, se você vive reagindo por impulso, ou se nem lembra da última vez que parou para pensar com calma. Porque a mudança começa exatamente onde você está. No momento em que você decide prestar atenção. No instante em que você escolhe fazer diferente. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser só aquele segundo em que você ia gritar e resolve respirar. Aquela noite em que você decide escrever num caderno ao invés de rolar o feed até dormir. É ali que a transformação começa. É assim que nasce o estoico dentro de você. E, falando em transformação, tem uma coisa que pouca gente gosta de ouvir, mas que muda tudo. Responsabilidade. Não aquela que pesa nos ombros como uma culpa sem fim, mas a que liberta. A que mostra que você não está preso ao que te aconteceu, mas livre para decidir o que fazer com isso. O estoico não fica preso ao passado nem joga a culpa no mundo. Ele entende que a vida pode ser dura, sim, mas que sempre existe um espaço de escolha. Um lugar interno onde ele é o autor, não a vítima.
É nesse lugar que começa a verdadeira mudança. Quando você para de apontar e começa a agir. Epicteto dizia que você não é suas circunstâncias. Você é suas decisões. Isso por si só já vira o jogo. Porque quando você para de dizer, isso aconteceu comigo, e começa a dizer, eu escolho como vou lidar com isso, tudo muda. É como trocar um papel de coadjuvante por um papel principal na própria história. E sim, às vezes assumir esse papel assusta, porque agora a responsabilidade é sua, mas junto com ela vem o poder de mudar o rumo, de crescer, de sair do lugar. O estoico não espera que o mundo melhore, ele melhora por dentro, e assim melhora o mundo ao redor. Essa virada de chave tem um impacto profundo. Quando você entende que a resposta está em você, não em fatores externos, a vida fica mais leve. Não porque ela fica fácil, mas porque você se torna mais forte. E isso está muito ligado ao que a psicologia chama de locus de controle interno, ou seja, a ideia de que o que você faz importa mais do que o que acontece contigo. Pessoas, com esse pensamento, vivem com mais autonomia, mais clareza e mais paz. Porque elas sabem que não precisam controlar o mundo, só precisam controlar a si mesmas. E isso é libertador. Mas aceitar essa responsabilidade nem sempre é confortável. Tem dias em que a gente preferia botar a culpa no trânsito, no chefe, no passado, no universo. Tudo, menos na gente. Só que quando a gente assume essa posição, de autor da própria vida, percebe o quanto estava se escondendo atrás de desculpas. Às vezes, a gente está agarrado a crenças velhas, a desculpas que servem de muleta, a histórias que a gente mesmo criou para justificar o medo de mudar. E os estoicos sabiam disso. Por isso eles ensinavam que a dor de encarar a verdade é o início da liberdade. Pode parecer contraditório, mas assumir que a culpa não é de ninguém é o que mais te fortalece. Porque nesse momento, você se vê com clareza. Vê onde tem fugido de mudanças difíceis, onde o medo tem falado mais alto, onde a zona de conforto virou prisão. E nessa visão sem filtro, nasce algo poderoso. A vontade de fazer diferente. A coragem de sair do piloto automático e tomar o volante da própria vida. Porque o estoico entende que a dor não é inimiga, ela é professora. Cada incômodo aponta um ponto cego. Cada desconforto revela um novo caminho de evolução. E quer saber? Isso dá uma sensação de liberdade que não tem preço. Mesmo que no começo pareça assustador, assumir as rédeas da própria vida te dá um tipo de força que ninguém pode tirar. Não importa mais se as coisas vão dar certo ou não. O importante é que você está no controle da sua reação, da sua postura, da sua resposta. E isso já muda tudo, porque a vida vai continuar trazendo desafios, claro, mas agora, ao invés de ser empurrado por eles, você escolhe como vai atravessá-los. Essa é a essência da firmeza estoica. Não evitar a tempestade, mas dançar com ela. Repara como até as maiores quedas têm o poder de ensinar, desde que você esteja disposto a aprender. Os estoicos encaravam cada dificuldade como uma chance de praticar a virtude. Um desafio para eles era tipo uma academia da alma. Marco Aurélio dizia que o obstáculo no caminho se torna o caminho. Olha que poderoso isso. Em vez de se lamentar porque a vida não está fácil, o estoico pensa, beleza, o que posso aprender com isso aqui? E essa mudança de mentalidade muda o jogo. O que antes era problema, agora vira oportunidade de crescimento. É como transformar pedra no sapato em impulso para seguir em frente. E quando a gente fala em assumir responsabilidade, também estamos falando de abandonar as desculpas. Aquela famosa frase, se eu tivesse mais tempo, ou se eu tivesse começado antes, só serve para adiar o que você já pode fazer agora. O estoicismo não tem tempo para e se. Ele olha para o presente e pergunta, o que posso fazer com o que tenho hoje? Porque o momento perfeito, meu amigo, não existe. É uma ilusão que só serve para manter a gente preso. O momento real é esse aqui, e é nele que a vida acontece. A diferença entre quem avança e quem fica parado muitas vezes está só na coragem de começar agora. Essa coragem não precisa ser barulhenta. Às vezes ela vem em silêncio,
num pequeno gesto, desligar o celular e começar aquele projeto, sair da cama cedo mesmo sem vontade, dizer não para aquilo que rouba sua energia. São decisões simples, mas que carregam um peso enorme. E quando somadas, essas pequenas vitórias moldam uma nova versão sua. Uma versão que não espera o mundo mudar para mudar também. Uma versão estoica, que entende que viver com propósito exige ação. Não. Só intenção. Não basta sonhar com uma vida diferente. É preciso construí-la dia após dia. Claro que isso não significa que você vai acertar sempre. Vão ter tropeços, recaídas, dias em que a vontade vai ser desistir. Mas é aí que entra a prática estoica mais poderosa, a persistência. Não aquela forçada, sofrida, mas a persistência firme, serena, como quem entende que o progresso é feito de constância, não de perfeição. Cada escolha consciente, cada esforço repetido, cada pequena mudança diária te aproxima da vida que você quer. E isso não é motivacional barato. É filosofia vivida, testada, praticada por séculos e que segue atual como nunca. Quando você escolhe viver com essa intenção, o medo do fracasso perde força. Você entende que o erro não é o fim da linha, mas uma parte do processo. Epicteto dizia que o verdadeiro progresso acontece quando a gente para de reagir e começa a agir com sabedoria. E isso só se conquista vivendo, tentando, errando, ajustando. A vida deixa de ser um campo de batalha contra tudo e todos e vira um terreno fértil para crescimento. A cada desafio enfrentado com consciência, você se torna mais firme, mais claro, mais você. E isso é o que os estoicos chamavam de liberdade interior. Então, antes de querer mudar tudo lá fora, olha para dentro. Observa teus hábitos, teus pensamentos, tuas rotinas, o que está te aproximando do que você quer, o que está te afastando. Às vezes, a diferença entre estagnação e evolução está numa escolha simples. Escrever um plano ao invés de só pensar nele, dormir mais cedo, ao invés de maratonar série e dizer bora, em vez de depois eu vejo. Que não precisa fazer tudo de uma vez. Como dizia Marco Aurélio, não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja um. A transformação não começa nos outros, começa em você. E aí entra uma parte fundamental: traçar metas com clareza. Muita gente diz que quer mudar, mas não sabe nem por onde começar. Fica naquela de quero ser feliz, quero ter sucesso, mas não define o que isso significa na prática. Os estoicos eram práticos. Eles sabiam que sem direção qualquer vento te arrasta. Sêneca mesmo dizia: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável. Então, se você quer realmente caminhar para uma vida mais alinhada com quem você é, precisa transformar o desejo em plano e o plano em ação. E para isso, meta tem que ser clara, possível e relevante. Não adianta dizer, quero mudar minha vida e parar por aí. O que exatamente você quer mudar? Acordar mais cedo, ler mais, ser menos reativo? Cada meta precisa ter começo, meio e fim, tipo um mapa. E isso não é coisa de gente controladora, não. É coisa de gente comprometida com o próprio caminho. Um estoico escolhe seus objetivos com base na virtude, não no ego. Ele não quer provar nada para ninguém, só viver com mais coerência. Por isso, metas estoicas são aquelas que fortalecem o caráter, não o aplauso alheio. São metas que transformam, não que impressionam. Por exemplo, ao invés de dizer quero ser mais saudável, você pode dizer vou caminhar 30 minutos por dia ou vou trocar refrigerante por água. Parece pouco? Pois é aí que mora o segredo. Pequenas ações feitas com constância valem mais do que grandes promessas esquecidas. O progresso mora no detalhe, e os estoicos sabiam disso. Não é sobre fazer tudo hoje, mas sobre não parar amanhã. Cada passo vira um lembrete de que você está no caminho. E esse caminho, mesmo com tropeços, vai te levar muito mais longe do que a espera pelo momento perfeito. Epicteto nos lembrava que a gente deve mirar nas coisas que cultivam virtude e resiliência, não no que é passageiro ou superficial. Então, quando você for pensar em meta e se pergunte,
Isso me torna alguém melhor? Isso fortalece meu caráter? Ou é só mais uma tentativa de agradar os outros ou fugir de um desconforto? Quando você alinha sua meta com o que realmente importa, para você ela ganha raiz. E meta com raiz não se perde na primeira ventania. Ela cresce devagar, firme, e te sustenta nos dias difíceis. Mas definir a meta é só o começo. O segredo está em manter o foco mesmo quando a vontade some. E olha, vai sumir. Vai ter dia que você vai querer chutar tudo pro alto. Nesses dias, o estoicismo te dá uma âncora. O porquê. Se você sabe por que começou, aguenta continuar. Por isso é tão importante lembrar constantemente do que te move. E não precisa ser um grande propósito da vida. Pode ser o simples desejo de ser alguém mais paciente com seus filhos, mais disciplinado consigo mesmo, mais leve nas relações. O importante é ser verdadeiro com você. E aqui entra outra chave: celebrar cada pequena conquista. Muita gente só olha para o final e esquece do caminho. Mas o estoico entende que cada passo conta. Cada dia em que você faz o que se propôs, mesmo sem vontade, é uma vitória. E não precisa soltar fogos, não. Um sorriso silencioso, hoje eu fui firme, já basta. Porque no fim das contas, viver bem não é sobre chegar num ponto mágico da existência. É sobre caminhar com propósito, com presença, com coragem. E o estoicismo te ensina a reconhecer isso, que o agora, vivido com intenção, já é uma forma de vitória. A base disso tudo que a gente está construindo aqui é uma coisa chamada resiliência. Não aquela ideia superficial de engolir tudo e sorrir, mas a verdadeira capacidade de continuar mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Os estoicos sabiam que o mundo é instável, imprevisível e que esperar por uma vida perfeita é como esperar por chuva no deserto. Por isso, ao invés de reclamar das pedras no caminho, eles aprendiam a caminhar sobre elas. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, vira o caminho. E essa frase vale ouro. É um lembrete de que o obstáculo não vem para te parar, mas para te moldar. Imagina a resiliência como um músculo. Cada desafio que você enfrenta é um treino. No começo, dói, pesa, dá vontade de desistir. Mas com o tempo esse músculo fica forte. Você passa a aguentar mais, a reagir menos, a pensar melhor. Isso não quer dizer que você vai virar uma rocha fria e insensível. Muito pelo contrário. Vai virar alguém firme por dentro, mas ainda humano por fora. Alguém que sente tudo, mas não é levado por qualquer ventinho. Essa é a verdadeira força estoica. Sentir, entender e ainda assim escolher com sabedoria. E não dá para falar de resiliência sem falar de consistência, porque sem ela, até a melhor intenção se perde. A empolgação inicial pode até te dar um gás, mas é a disciplina que te leva até o fim. Epicteto dizia que nada grandioso é criado de uma vez. Assim como ninguém colhe figo no dia em que planta a semente, ninguém vira estoico no primeiro dia de prática. É no fazer diário, no repetir com propósito, que a mente se molda e o espírito se fortalece. Então não subestime o poder das pequenas repetições. É nelas que o estoicismo ganha forma no seu dia a dia. Criar uma rotina que sustente seus valores é um dos maiores atos de respeito por si mesmo. E essa rotina não precisa ser cheia de regras rígidas. Na verdade, quanto mais simples, mais eficaz. Talvez seja acordar e escrever 3 linhas no caderno, ou parar 5 minutos por dia para respirar em silêncio. São pequenos rituais, mas que funcionam como âncoras. Eles te lembram de quem você quer ser quando o mundo tentar te puxar para longe disso. Os estoicos faziam isso o tempo todo, revisavam o dia, refletiam sobre as ações, se preparavam para as batalhas internas e externas. E sabe o que é mais bonito nessa prática? É que ela te acompanha nos dias bons e te sustenta nos dias ruins. Quando tudo está dando certo, ela te mantém humilde. Quando tudo está desmoronando, ela te mantém inteiro. É como um abrigo construído antes da tempestade. Não dá para levantar casa quando o vento já levou tudo, né? Por isso que a consistência tem tanto valor. Ela é o que te mantém firme quando tudo parece querer te dobrar.
E cada dia que você repete sua prática, mesmo cansado, mesmo frustrado, é um tijolinho a mais nessa estrutura interna. Por isso, disciplina não é castigo. É um presente que você dá para si mesmo. É você dizendo dia após dia, eu me importo comigo, eu quero viver melhor. E mesmo quando o resultado demora, mesmo quando ninguém vê, você sabe. Porque está ali, nas entrelinhas dos seus atos, no jeito como você levanta depois de cair, no modo como você escolhe o que realmente importa. A vida, meu amigo, é feita dessas pequenas escolhas. E o estoico entende que não é sobre brilhar para fora, mas sobre acender uma luz firme por dentro, uma luz que não apaga nem com o pior vendaval. Agora pensa comigo, se a vida é cheia de altos e baixos, como é que a gente lida com o tal do fracasso? Porque ele vem, viu? Mais cedo ou mais tarde, ele aparece na porta, e muitas vezes sem bater. E aí, o que fazer? Fingir que nada aconteceu? Se afundar no drama? Não. O estoico olha o fracasso de frente e diz, o que isso aqui tem para me ensinar? Ele entende que cada queda é uma aula, cada erro é um sinal, cada decepção é um espelho. Não para se culpar, mas para ajustar a rota, porque falhar, no fundo, é só uma forma de aprender o que não funciona. Sabe aquela sensação de ter dado tudo errado? O estoicismo ensina que isso é só o começo de um novo acerto. Se você estiver disposto a tirar proveito. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não se tornar como seu inimigo. E isso vale para tudo, até para quando seu maior inimigo é o próprio medo do fracasso. A queda não é o problema. O problema é quando a gente se entrega a ela como se fosse o fim da linha. O estoico, ao contrário, levanta. Talvez com o joelho ralado, mas com os olhos mais atentos. Porque cair faz parte. Desistir é que não. É uma opção. Outra coisa que o fracasso ensina é paciência. E olha, essa virtude é ouro puro. Em um mundo que vive correndo, que prega resultado imediato, ser paciente virou quase um ato de rebeldia. Mas para o estoico, é um sinal de maturidade. Sêneca dizia que é melhor seguir um caminho reto, mesmo que demore, do que correr atrás de atalhos que levam ao nada. E é verdade. Crescimento real leva tempo, leva esforço, leva constância. E o mais incrível, quanto mais você aceita esse tempo, mais leve fica o caminho, porque você para de se cobrar perfeição e começa a valorizar a evolução. Essa paciência também serve para lidar com a incerteza. A vida adora surpreender, às vezes com flores, às vezes com pedradas. E é nesse sobe e desce que a gente aprende a ser flexível. Resiliência não é só resistência, é também adaptação. É saber se mover com o vento sem perder a direção. O estoico, diante do imprevisível, não se desespera. Ele respira, observa e se ajusta. Ele entende que não controla o mar, mas pode ajustar as velas. E é aí que mora a verdadeira sabedoria. Não em dominar tudo, mas em dominar a si mesmo, mesmo quando tudo escapa das mãos. E quando você começa a agir assim, percebe que está desenvolvendo algo raro, um tipo de calma que não depende do mundo estar calmo. É uma serenidade que nasce do entendimento profundo de que a única coisa que realmente pertence a você é o seu interior. Seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas. E cuidar disso passa a ser prioridade, porque você vê que o resto, o tempo, as pessoas, as situações, muda o tempo todo. Mas se por dentro você tiver firmeza, nada te desestabiliza por completo. E essa firmeza, meu amigo, é construída no silêncio dos dias comuns. Essa mentalidade é o que dá origem ao que chamamos de uma mente estoica. Não é uma mente fria, é uma mente treinada. Uma mente que não se deixa levar pelo calor da emoção, mas também não foge dela. Ela sente, entende e decide com clareza. É como uma rocha no meio da correnteza, firme, mas não rígida. Essa mente é resultado de prática diária, de reflexão, de intenção. E como Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, se você quer viver bem, começa organizando a bagunça que está aí dentro. Porque é ali que tudo começa e tudo termina.
Mas pensar positivo não é fingir que tá tudo bem quando não tá, viu? Uma mente estoica de verdade não vive de ilusão. Ela encara o real, mesmo quando o real é duro. Ter uma mentalidade positiva na visão dos estoicos é sobre cultivar um olhar forte, mas justo. Reaceitar o que não dá para mudar e transformar o que estiver ao alcance. Não é enfeitar a dor, é usá-la como combustível. É olhar para o caos e perguntar: o que isso pode me ensinar? A positividade aqui é prática, não utopia. Ela não te desliga do mundo, te conecta com ele de um jeito mais consciente. E tem um princípio estoico que resume isso lindamente: amor fati, o amor ao destino. Em vez de reclamar do que a vida trouxe, o estoico aprende a abraçar tudo como parte do processo. O bom, o ruim, o inesperado, o difícil, tudo é matéria-prima para a evolução. E isso não quer dizer que você vai amar sofrer, mas sim que vai extrair sentido até das dores. Vai parar de brigar com a realidade e começar a aprender com ela. Vai aceitar o que chega, não como castigo, mas como lição. Amor fati é a arte de fazer as pazes com a vida, mesmo quando ela não está no seu script. Essa visão muda completamente a forma como você lida com os perrengues do dia a dia. Aquela crítica que te desanima, aquele plano que deu errado, aquela pessoa que te decepcionou, tudo isso deixa de ser tragédia e vira terreno fértil. Você para de se fazer de vítima e começa a agir como alguém que escolhe crescer. Carl Jung dizia que a gente se torna completo quando integra todas as partes da nossa experiência, inclusive as sombras, os medos, os fracassos. E isso combina demais com a visão estoica. Não negar o que dói, mas acolher e ressignificar. Quando você começa a ver os momentos difíceis como parte do caminho, nasce dentro de você uma força silenciosa. Um tipo de maturidade que te faz parar de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar: para que isso está me servindo? E essa pergunta muda tudo, porque ela tira o foco da dor e coloca na transformação. Você sai do lugar da queixa e entra no lugar da criação. E isso, meu amigo, te coloca no controle da sua vida de um jeito que nenhuma circunstância externa consegue tirar. E tem mais. Esse olhar também te ajuda a desenvolver gratidão, não a forçada, mas a real. Aquela que nasce quando você percebe o valor das pequenas coisas, quando reconhece o que tem, ao invés de só correr atrás do que falta. Marco Aurélio fazia isso o tempo todo. Agradecia pelos amigos, pelos desafios, pelo próprio tempo de vida. Ele sabia que a mente que agradece é uma mente mais leve, mais presente, mais resiliente. E isso é treino. É você decidir focar na abundância, não na escassez. É você escolher ver o copo meio cheio, não como ilusão, mas como decisão de foco. E aí entra um ponto que muita gente esquece: o desapego. Porque uma mente positiva e estoica também entende que a raiz do sofrimento está no apego. A gente sofre não porque as coisas mudam, mas porque queria que elas ficassem sempre iguais. O estoico pratica o desapego não como frieza, mas como liberdade. Ele ama, valoriza, cuida, mas entende que tudo é passageiro. Por isso, quando perde, não se destrói. E quando tem, não se apega demais. Vive com intensidade, mas sem depender. E isso dá uma paz que não tem preço. É viver leve, com os pés no chão e o coração tranquilo. E dentro desse olhar desapegado e firme, tem uma coisa que muita gente esquece: autocompaixão. Sim, o estoico também é gentil consigo mesmo. Não é só disciplina e dureza, é também compreensão. Porque errar faz parte. Cair, tropeçar, vacilar. Tudo isso está no pacote da existência humana. E o verdadeiro estoico não se chicoteia por cada escorregão. Ele aprende. Ele entende que a jornada é feita de altos e baixos e que o importante é não parar. Ser firme não é ser cruel consigo. É olhar para o próprio erro com honestidade, mas também com carinho. A gente costuma ser mais compreensivo com os outros do que com a gente mesmo, né? Se um amigo falha, a gente diz: relaxa, tá tudo bem, levanta e segue. Mas quando a falha é nossa, a voz interna vira um juiz implacável.
O estoicismo nos convida a mudar esse tom, a tratar a si mesmo como se trata um bom amigo, com firmeza, sim, mas com bondade, porque uma mente que vive em guerra interna não consegue construir paz externa. A autocompaixão não é fraqueza, é inteligência emocional. É entender que se punir não acelera o progresso, só atrasa. Isso não quer dizer que você vai se acomodar, fazer vista grossa para os próprios defeitos. Muito pelo contrário. Quando você olha para si com honestidade e gentileza, tem mais clareza para mudar. Você não foge dos seus erros, mas também não se afunda neles. Você assume, aprende e segue, sem drama, sem culpa desnecessária. Isso é maturidade. Isso é o tipo de força que não precisa gritar. É a força silenciosa, de quem sabe o próprio valor, mesmo quando está em processo. E todo mundo está em processo, inclusive você, inclusive eu. A vida estoica é isso, um compromisso diário com a verdade, com o crescimento e com o propósito. E tudo começa com uma decisão, viver com intenção. Não é sobre controlar tudo, mas sobre escolher como você vai agir diante do que não pode controlar. É sobre alinhar pensamento, palavra e ação. É sobre não se perder de si mesmo no meio da correria. Quando você sabe o que acredita, fica mais fácil saber o que fazer. E quando você vive em coerência com seus valores, até os dias difíceis ganham sentido. Porque eles não te afastam de quem você é, te revelam ainda mais. E por falar, em valores tem 4 que os estoicos consideravam pilares: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Esses 4 princípios são como bússolas. A sabedoria te mostra o caminho certo, a coragem te ajuda a seguir por ele, a justiça te lembra de pensar no bem comum e a temperança te ensina a manter o equilíbrio. Quando você vive com esses valores no coração, suas decisões ficam mais claras, suas ações ganham firmeza, e você para de ser jogado de um lado para o outro pelos ventos do mundo. Você se torna raiz, e não folha levada pelo vento. Uma forma simples e poderosa de manter esses valores vivos é praticar a reflexão diária. Tirar alguns minutos no fim do dia para se perguntar: hoje eu fui paciente? Fui justo? Me mantive calmo quando podia ter explodido? Amei a minha sorte? Ou só reclamei dela? Esse tipo de pergunta te reconecta com sua essência, te traz para o presente e, mais do que isso, te prepara para o amanhã. Porque cada dia é um ensaio para se tornar quem você quer ser. E os estoicos sabiam disso. Por isso, refletiam sempre, não para se julgar, mas para ajustar. E se a mente é o centro de tudo, então cuidar dela precisa ser prioridade. Não é luxo, é necessidade. Os estoicos já sabiam disso muito antes da psicologia moderna. Eles entendiam que uma mente fraca torna qualquer desafio insuportável, mas uma mente forte transforma até o pior cenário num campo de treinamento. E fortalecer a mente passa necessariamente por cuidar do corpo, porque, como dizia Sêneca, mente sã em corpo são. Não. Dá para manter clareza mental quando seu corpo está exausto, mal alimentado, cheio de estímulos ruins. Corpo e mente andam juntos, e quando um enfraquece, o outro sente. Epicteto lembrava que nosso corpo é como uma ferramenta. Se bem cuidada, serve com eficiência. Se maltratada, enferruja e trava. Por isso, dormir bem, se alimentar com consciência, se movimentar. Tudo isso não é vaidade, é filosofia prática. Não é para mostrar para os outros, é para viver melhor com você mesmo. Quando você cuida do seu corpo, você está dizendo: eu me respeito. E esse respeito interno reflete em tudo que você faz. Você se comunica melhor, reage com mais calma, pensa com mais clareza. O estoico entende: saúde é base para viver, com virtude. E o autocuidado dentro do estoicismo vai muito além de banho quente e chá com mel. Vai da escolha do que você assiste, do que você ouve, das pessoas com quem você anda. Epicteto era direto: ande com quem te puxa para cima, porque o ambiente molda, influencia, direciona. Uma mente cercada de negatividade vai adoecendo aos poucos, sem nem perceber. Já uma mente nutrida com boas conversas, bons hábitos e boas referências floresce em silêncio.
Por isso, escolha com cuidado aquilo que alimenta seu pensamento. Sua paz começa no que você permite entrar. Tem mais. Cuidar da mente também envolve dar espaço para o silêncio. Sim, o silêncio. Esse cara que muita gente foge, mas que os estoicos abraçavam com força. Marco Aurélio escrevia em silêncio. Sêneca meditava em silêncio. O silêncio é o lugar onde você ouve a si mesmo, onde você separa o que é ruído do que é essência. Num mundo barulhento como o nosso, conseguir parar por 5 minutos e só respirar já é um ato revolucionário. E é nesse espaço que nasce a clareza. Não é no grito das redes sociais, nem no excesso de estímulos. É no silêncio. Outro ponto importante é o descanso. Isso mesmo, descansar é estoico. Não é preguiça, é estratégia. Porque o corpo que não para, quebra. E uma mente quebrada não pensa com clareza. Os estoicos valorizavam o esforço, mas também sabiam a hora de parar. Sabiam que é preciso equilíbrio para manter o foco. Dormir bem, por exemplo, era algo que Marco Aurélio considerava essencial. Afinal, como agir com sabedoria se você está exausto? Como decidir com justiça se sua mente está nublada? O descanso te renova, te reestrutura, te reposiciona. E sem ele até a virtude se enfraquece. E lembra que a gente falou de consistência lá atrás? Pois é, ela também vale para o autocuidado. Não adianta fazer tudo num dia e depois largar. É o cuidado diário, os pequenos hábitos, o respeito constante consigo mesmo que fazem a diferença. O estoicismo não pede perfeição, pede prática, pede presença, pede intenção. Cada vez que você escolhe o que te fortalece, ao invés do que te destrói, você está dando um passo em direção à sua melhor versão. E não importa se esse passo é pequeno. O que importa é que ele é seu. E nesse processo de fortalecimento, uma coisa essencial é proteger seu mundo interior. Isso quer dizer filtrar o que você consome, com quem você se conecta, onde você investe sua energia. Epicteto alertava que o ambiente influencia diretamente nossa alma. Por isso, escolha estar perto de quem te inspira, de quem te desafia a crescer, de quem eleva sua mente e seu coração. Evite aquilo que te puxa para baixo, que drena sua atenção, que te afasta de quem você quer se tornar. Proteger a mente é um ato de amor próprio. É você dizendo, aqui dentro só entra o que me fortalece. Isso também inclui prestar atenção nas conversas que você alimenta. Ficar mergulhado em fofocas, reclamações e pensamentos negativos enfraquece sua clareza. Já se cercar de ideias elevadas, reflexões sinceras e diálogos construtivos te ajuda a manter o foco no que realmente importa. O estoico escolhe seus assuntos como quem escolhe os alimentos, com consciência. E quanto mais você cuida do que pensa, mais se aproxima do tipo de pessoa que quer ser. É um processo silencioso, quase invisível, mas profundamente transformador. Além disso, cuidar da mente também é aprender a sentir sem se afogar. O estoico não reprime as emoções, ele as observa. Ele entende que toda emoção traz uma mensagem. A raiva mostra onde há desrespeito. A tristeza aponta para algo. Que importa? O medo revela onde há algo valioso. Mas nenhuma dessas emoções deve assumir o controle do leme. O estoico escuta, acolhe e depois decide. Ele não reage por impulso, reage por escolha. E isso não é frieza, é presença, é maturidade, é liberdade emocional. Uma ferramenta incrível para isso é o bom e velho caderno. Escrever o que sente, o que pensa, o que viveu. Colocar no papel o que está preso na mente. Isso traz clareza, tira o peso, organiza as ideias. Os grandes estoicos escreviam o tempo todo. Marco Aurélio escreveu para si mesmo. Não era para publicar, era para entender. E a gente pode fazer o mesmo. Um caderno pode ser o seu melhor espelho. Um lugar onde você se encontra, se entende e se direciona. E quanto mais você escreve, mais descobre quem é. No fim das contas, tudo isso que a gente falou, resiliência, propósito, cuidado, clareza, se resume em viver com presença, em estar inteiro em cada ato, em cada palavra, em cada escolha. O estoico vive o agora com intenção. Ele não se prende ao passado,
não se ilude com o futuro. Ele age no presente com firmeza, com sabedoria, com coragem. E é isso que transforma a vida. Viver cada dia como uma oportunidade de ser melhor, de aprender, de amar a própria sorte, mesmo quando ela vem disfarçada de desafio. Então, para encerrar, cuida da sua mente como quem cuida de um jardim. Regue todos os dias com pensamentos bons. Limpe as ervas daninhas dos hábitos ruins. Plante sementes de virtudes e colha frutos de serenidade. O mundo lá fora pode até ser turbulento, mas o seu mundo interior pode ser um templo de calma e força. E é isso que a filosofia estoica nos ensina com tanta sabedoria. Mais uma vez, quero agradecer à irmã estoica Katia Fernandes, que está sempre comentando nos nossos vídeos. E agora me conta, qual tema você quer ver no próximo? Comenta aqui embaixo porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Você chegou até aqui porque tem sede de crescer, de se entender, de se tornar alguém mais forte. E isso já te coloca à frente. Agora é com você. Escolha um hábito, pratique com constância e observe a transformação. O estoicismo não promete uma vida fácil, mas garante uma mente firme para encarar qualquer tempestade. E lembre-se sempre, a sua paz não está lá fora. Ela começa dentro de você. Vamos juntos nessa caminhada estoica. Força, foco e serenidade.